Olá, eu sou Daniela Mendes, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Seja muito bem-vindo nesse espaço. Antes, peço para que você inscreva-se, acione o sininho e curta esse vídeo e até mesmo dê sugestões para vídeos futuros. Hoje falaremos sobre a missão do professor. Você já pensou o quanto esse profissional é importante na vida das pessoas? Fica aí que daqui a pouco vamos conversar. Pensando sobre a missão do professor, como é desafiador ser professor no século XXI. Muitas pessoas acham que o grande desafio é em relação às novas tecnologias. Claro que é desafiador, principalmente para quem não conhece muito bem, mas eu, como psicopedagoga, vejo que vai muito além. A questão emocional é que me faz pensar do quanto para o professor é difícil lidar com algumas coisas. Há alguns anos, o professor se preocupava muito mais com o pedagógico, que é a sua função, o conteúdo, fazer planejamento, enfim. Hoje, o professor acaba tendo uma demanda muito maior em relação ao socioemocional. É claro que eu concordo que o professor deve estar preparado, deve conhecer vários aspectos da psicologia, enfim. Só que o professor não consegue resolver todos os problemas. Há muitas famílias feridas e que levam todas as suas expectativas pessoais para a escola. E como é importante nas escolas ter gestor consciente que tenha noção de comportamento e aspectos psicológicos, porque ele consegue lidar muito melhor com aquelas situações. Fazendo uma avaliação minha como professora, eu vejo que as escolas que eu trabalhei, que eu mais gostei, que eu percebo assim, que tiveram excelentes frutos, foram aquelas que os gestores eram conscientes do seu papel e valorizavam o professor. Infelizmente, temos escolas e escolas. Gestores e gestores, famílias e famílias, somos diferentes. Mas quando tem um gestor consciente do papel do professor, quando uma família vem reclamar do professor, muitas vezes as reclamações são absurdas, são reclamações porque o professor está cumprindo o seu papel. Sério, Dani? Infelizmente é verdade. Teve uma vez, quando eu estava fazendo pedagogia, eu me reuni com vários professores, nós estávamos aguardando para fazer uma prova, e quando eu falei que eu trabalhava numa escola particular, os professores que estavam ao meu redor, como que você consegue? Que absurdo, é um horror! E começaram a falar. Lembrando que era em cidades diferentes, era na capital que eu fiz pedagogia, e como eu fiz uma complementação, por isso que eu encontrei professores, né, pessoas que já trabalhavam há algum tempo na área. E realmente é essa visão que muitas pessoas têm. Mas há escolas particulares com excelentes gestores e quando eles são bons, tranquilamente o professor consegue trabalhar. Porque quando uma família vai reclamar do professor porque está mandando muita lição, porque não explica direito, algo assim, o gestor consegue contornar e não perde excelentes professores, ele valoriza os professores, ele chama esse professor e pontua. Eu consigo falar tranquilamente sobre gestão porque, além de psicopedagoga, eu fiz um MBA em comunicação empresarial e eu foquei na liderança. Durante anos eu estudei a diferença entre entre líder e chefe. E infelizmente temos muitos chefes em escolas. O professor que está assistindo pode confirmar isso. Infelizmente, mas eu acredito na educação e eu acredito que tem gestores excelentes. Eu, por exemplo, quando faço a minha avaliação pessoal da minha trajetória, as escolas que eu fiquei mais tempo foram as escolas com bons gestores. Então eu acredito que é possível. E você, professor, não desista da sua missão. Não estou falando de missão gratuita. Qualquer profissional deveria ver o seu trabalho como missão. O professor deveria ser mais valorizado, receber mais. É claro que sim.
mas entender que o seu trabalho, na verdade você fica mais tempo no seu trabalho do que muitas vezes na sua casa. E como seria triste você trabalhar mal-humorado e olhando para essas questões. Mas não desista de estabelecer limite entre seus alunos, na sua classe, né? E olha, tem esse olhar sensível com o aluno, sim. Acolha a família, porque tem muitas famílias feridas, muitas mães que passaram por um processo bem complicado e muitas vezes elas querem resolver tudo para o seu filho, muitas vezes adolescente. Eu tive uma situação que para mim foi muito delicada nos anos finais. Estavam tendo várias reclamações dos professores como um todo, só que os professores que mais recebiam reclamação são aqueles que cumpriam o seu papel. E alguns alunos nessa turma pediram para mim, você pode ler pra gente cada enunciado? Eu nunca tinha feito isso na vida, em séries finais, ler o enunciado para o aluno, porque ele ficava nervoso ao ler um enunciado maior, que é uma preparação para grandes vestibulares, para o Enem, e eu me vi naquela situação nas séries iniciais, de que você tem que ler para o aluno porque ele não tem ainda domínio da leitura ou da interpretação. Só que esses alunos falavam para os seus pais, principalmente para as suas mães, que eles não entendiam a minha explicação. Mas, na verdade, eles não entendiam, não conseguiam responder às questões. O adolescente, principalmente, ele passa por um momento muito difícil da vida. Mas é importante terem adultos de verdade em volta, não pessoas feridas. Então, se um pai, uma mãe que está assistindo esse vídeo se vê numa situação de eu reclamo de tudo da escola, eu tô me vendo na época quando eu era criança, enfim, tenta se cuidar, busca uma terapia, porque os professores eles estão recebendo demanda que não são deles, são muitas pessoas feridas que precisam se curar, até mesmo para seguir as suas vidas e serem felizes. E lembrando que o filho não deve ser criado numa redoma de vidro. Como eu vejo muito, qualquer coisa vai reclamar na escola, principalmente particular. Eu tô pagando, eu posso tudo. Então não é assim. Então, professor, para você, não desista da sua missão. Seja firme na hora que tem que ser. Brinque na hora que tem que brincar. Estabeleça limite, porque infelizmente muitos alunos não têm. E tem esse autoconhecimento apurado para que você saiba do seu valor. Quando alguém chegar para você e falar... reclamar da sua aula, algo assim, você ter certeza que você deu o seu melhor e que o problema não é seu, dependendo é o problema do outro e o outro que resolva. Então isso é muito importante para a sua vida, professor. Você é muito importante. Faça o seu melhor nas condições que você tem. E para essas situações, sinceramente, não vale a pena fixar nisso, né? E se você se viu nessa situação, procure uma outra escola, sabe? Vai buscar outros horizontes, vamos dizer assim, entre aspas, porque você merece ser valorizado e respeitado, seja pela família e seja pelos gestores.